Nosso como escolhido foi como arte multitudinária. Pensando no conceito de multidão do Negri, a gente estabeleceu alguns pontos para tentar definir como a produção artística é feita de forma multitudinária. A gente vai falar quais são esses pontos que a gente tentou estar para definir o que era arte multitudinária. Bom, na verdade a gente passou aqui a semana tentando chegar assim numa espécie de um resumo de uma definição, o que seria essa arte multitudinária, a partir, como o Cleison falou, da definição de multidão em Negri, né? Mas o Negri não está falando especificamente de produção artística ou de arte, né? Então o que a gente fez aqui foi um exercício ainda em processo de tentar criar esse conceito, né? Assim, do que seria essa produção artística multitudinária, assim, né? Daí a gente elencou assim, algumas coisas, assim, uns pontos que a gente considera importante para uma obra de arte, uma produção artística, um projeto artístico, vamos dizer assim, se encaixar dentro desse conceito assim, de multidão. Então, assim, essa arte multitudinária, assim, a partir desse conceito aqui em processo que a gente está construindo, seria uma arte que ela é uma arte de conexão, feita em conexão e que promova conexões assim, entre pessoas, entre outros produtores, outros criadores, etc. Né? Ela é uma arte que ela é produzida em rede, tanto produzida quanto sua circulação acontece em rede. Né? Então, assim, essa ideia de um artista individual, assim, que produz ali sozinho, ela cai um pouco dentro dessa ideia para a gente partir para uma noção de uma produção artística que ela é compartilhada, né, com outros. Ela é uma arte de conteúdo livre, né? Então a ideia de copyleft ela está bem incorporada, né, dentro dessa noção assim, dessa produção artística, então que ela pode ser multiplicada, reproduzida, refeita, recriada, né? E mais do que isso também que estimule, né, uma obra de arte que estimule essa criação a partir de uma obra original, né? Seria uma arte que estimula a liberdade de pensamento. E é uma arte que está envolvida com a produção de um novo mundo. O que é essa criação de novo mundo? Né? É uma criação de novas formas de fazer, pensar e produzir arte e produzir essa relação da arte com a vida. Né? É uma arte que se utiliza de múltiplas linguagens. Ela é uma arte que ela é política. Política não no sentido estrito dessa ideia política do ativismo ou de uma arte panfletária, mas a partir da ideia de que política está presente em todas as nossas ações cotidianas, né? Desde as coisas que a gente consome, a maneira como a gente se relaciona com os outros, com a cidade, com nós mesmos, etc. Né? É uma arte que ela mobiliza o afeto, a criatividade e a sensibilidade. Né? Ela é produzida de forma autônoma em relação ao Estado capital e mais também em relação às instituições tradicionais de arte. Né? Acho que o que a gente quer aqui é criar assim, um novo sistema de arte, né? Assim, pensar outras possibilidades. É uma arte que promove encontros, assim, e que os debates que são produzidos através do trabalho de arte, eles também extrapolem o universo restrito só do campo das artes, né? E parta aí também para o campo social, né? Assim, que a arte consiga, de alguma maneira, né, alcançar outros territórios, assim, do pensamento. Os atores que a gente escolheu para representar a arte multitudinária são vários coletivos, espaços autônomos, grupos, artistas singulares também que estão fazendo o trabalho, mas que envolva esse conceito de multidão. Produção independente, a parte literária também. Esses atores que a gente escolheu, que a Ana citou, tipo, eles têm conflito exatamente a partir do que a Brigitte falou, a gente consegue identificar qual é o conflito deles, que é uma contraposição ao sistema ao mercado de arte tradicional e uma criação de sistemas de espaços de produção de arte experimental e independente. Uma coisa, acho que é interessante da gente conversar também é que foi complicado, quer dizer, está sendo complicado um pouco fazer essa definição desse conceito, né, de arte multitudinária e de pensar quais são os atores que se encaixam dentro dessa ideia, porque nos parece que o modo de produção da arte, ela é meio, vai na contramão, assim, do conceito de multidão, né? Quer dizer, assim, lembrando também que a gente está falando aqui de um campo bem específico que é das artes visuais, que é o nosso campo aqui de domínio. Então a gente também nem está falando da música, ou da literatura, da dança, do teatro, né, que também entraria aí. Você acha que é um
segundo passo, né? Mas a produção artística em artes visuais, ela geralmente está ligada a uma produção individual, né? Assim, uma forma também de expressão, né? Conectada assim ao autor, ao artista, à pessoa. E aqui a ideia de multidão, ela é um pouco contrária a isso, né? Assim, o artista aqui no caso não é um ser que vai comunicar somente ali, se expressar através de uma obra, mas ele expressa através de sua obra uma potência também de multiplicidade, assim, né? Uma potência de criação a partir dela, assim. Quer dizer, essa obra, ela insere outros agentes também ali de transformação e gera transformação, tanto transformações concretas, eu acho, assim, na esfera social, mas também transformações simbólicas e transformações no imaginário, assim, das pessoas, do público, a partir dessa obra, assim. Então está sendo bastante interessante pensar nesse... O que seria isso, né? E daí também pensar quais são os agentes, os atores que têm uma atuação nesse sentido, né? Que colaborem também com a construção desse conceito.